Os principais desafios encontrados por esses executivos nos primeiros meses, enquanto posicionados ainda como líderes de apenas si, assim, quer dizer, que eles só têm a função deles principal é a execução e nada mais além disso. Ou seja, sem responsabilidade de gestão. Quais são os principais desafios? Eu diria que é ter que lidar com metas, com pressão, ter que lidar com públicos que eles não estão acostumados, né? Vão ter que lidar com executivos, com empresários, com situações que eles nunca estiveram, porque só tiveram situações familiares, um ou outro trabalho, mas nunca tiveram que estar no meio corporativo, e também ter que vender, né? Vender é uma situação pode esquecer de vender, difícil, né? Não é para qualquer um. Legal. E depois desse período, quer dizer, como é que eles aprendem a gerir? Porque eles acabam assumindo, alguns deles, posições de liderança e posições aí que eles vão ter gestão, papéis na gestão mesmo. Mesmo que não seja logo após os 6 meses, mas um pouco depois disso. Mas eles acabam em pouco tempo, comparado aí com o mercado, assumindo posições de gestão. Como é que eles produzem equipes vencedoras? Replicando, inclusive, aquilo que eles tiveram no ciclo anterior, naquele ciclo em que eles que eles participaram. Mentoring, coaching e treinamentos. Basicamente, coaching diário quase. Mentoring a gente sempre tenta dar uma referência fora o seu líder direto, mas alguém na empresa que eles admire e que já tenha passado pelo desafio. O bom de trabalhar no WTC é que todo mundo já foi trainee. Então todo mundo sabe como é o desafio, como foi e consegue te ajudar e ser um mentor. E treinamento, tem que treinar, não tem jeito. Nesse sentido, inclusive, quem são os influenciadores que tiveram um impacto positivo na empresa? Assim? E também emendando nisso, o que os colaboradores do WTC podem esperar da empresa e o que a empresa espera desses colaboradores? Aí eu queria a visão um pouco dos dois, porque vai ser uma visão um pouco diferente. Os colaboradores, você diz os funcionários? Os funcionários. Tá. Eu diria que quem é muito influenciador do que é hoje o WTC Business Club são os sócios proprietários, né? E de várias maneiras, porque o proprietário em si é filho do dono do complexo da WTC, mas que embrenhou num mercado que ele não conhecia e foi muito corajoso por isso. Então a gente admira ele por ter sido empreendedor nesse sentido. Um outro sócio que já tinha trabalhado num negócio de networking, mas que não podia fazer o que ele queria por ter sido uma organização meio arcaica, e não dele, agora é dele, ele também entra forte. Um outro sócio que veio de Belo Horizonte com a mesma visão, mesmo pelo mesmo motivo, e os sócios que entraram como sócios depois, que foram quem construíram a empresa desde o começo, como eu, como o Diego, como o próprio Leonardo. E quase todos vindo como trainees, né? Isso que é interessante. Trainees em outras empresas num programa parecido. Ou até aqui mesmo. Ou aqui mesmo, e que hoje são diretores da empresa e são sócios da empresa e influenciam o que ela é hoje. E para a gente finalizar, assim, uma coisa que é uma pergunta um pouco mais filosófica, mas que é interessante de ter esse depoimento de vocês. Como despertar dentro de uma equipe o espírito de liderança? Cara, aqui eu vou dizer pela experiência de WTC, né? Eu estava até conversando com o Fernando, é a questão de você ter um desafio onde você tem que competir com um colega que é tão bom quanto você, você vai ter que mostrar pelo exemplo que você é melhor do que ele, vai ter que dar exemplo em vários momentos para motivar a equipe, porque você tem uma meta individual e uma competição individual, e você tem uma meta grupo, que você precisa que o grupo bata para você ter sucesso. Então você tem que ajudar a liderar quem é seu colateral, não tem ninguém abaixo de você, então não é tão 360, mas você tem que ajudar também o cara que está acima de você, porque ele vende também. Então você aprende a liderar um pouco mais pares, colaterais, né, e líderes acima, e chefes, né, acima de você. E ao mesmo tempo você tem que cooperar com a equipe, você tem que saber ser team player, mas um team player que motiva a equipe a ir para frente, porque se a equipe não der resultado, você não tem mérito de sucesso, né? Então é bem interessante esse modelo, né? Rafa, alguma coisa? E o cara acaba